Meus irmãos, eu confesso a dificuldade tremenda de falar agora para vocês, porque eu me sinto muito emocionado com as lembranças do meu novo nascimento. E quando essa cantata foi inventada, alguns anos atrás, eu comprei e chorei ela repetidas vezes, cantando sozinho. Fico imaginando a mesma experiência de quem estava aqui. Eu fico pensando quando vocês estavam aprendendo as músicas, ensaiando, como isso, em algum momento, você sozinho, refletindo sobre cada coisa que cantava e lembrava do que Deus fez com você, no dia da sua conversão, no dia que você se sentiu fortemente atraído pela mensagem de Cristo. Aquela mensagem que parecia tão distante, agora ela está diante dos seus olhos. Aquilo que você não dava atenção, de repente agora você não consegue mais fugir dela. Nós ficamos realmente sem palavras, ficamos admirados, contemplando a grandeza, a bondade, o amor de Jesus Cristo pregado na cruz em nosso lugar. Seu sangue vertido para que o seu não precisasse se derramar. Jesus Cristo sofrendo, bradando na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Se você não sabe ainda a resposta dessa pergunta, é simples. Deus desamparou seu Filho na cruz para amparar a cada um de nós. Nós fomos amparados no desamparo de Cristo. Nós fomos salvos e recebemos vida na morte de Cristo. E essa é a mensagem que tem atravessado o mundo inteiro, atravessado não somente cidades e lugares, mas atravessado o coração das pessoas e despertado as pessoas para a nova vida em Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento uma história de conversão, uma história de alguém que teve um impacto com a mensagem do Evangelho, que foi vivificado espiritualmente pela palavra, pelo Cristo vivo, e começou a desfrutar uma nova vida. Eu quero convidá-lo a ler comigo o que está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nos fala da conversão de um homem num contexto de perseguição e angústia da história do povo de Deus. Atos 9. A palavra de Deus diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus discípulos, os seus companheiros de viagem, pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque esse é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém. Eu não sei se você já passou pela mais gloriosa experiência de todas, a experiência de nascer de novo, a experiência de conhecer a Jesus. Como eu não conheço o auditório que está aqui, nem aqueles que estão nos acompanhando pela internet, eu vou fazer amplas aplicações. É possível que você ainda não desfrutou ainda da maior experiência, mais fantástica experiência da vida, que é conhecer a Jesus Cristo. Nada pode se comparar a Ele. Pessoas buscam satisfação, alegria em coisas transitórias, em prazeres temporais, mas nunca encontram satisfação plena dentro do seu ser, porque no seu coração, já pregava para mim, aqui hoje a minha esposa, enquanto me evangelizava, você tem dentro do seu coração um buraco tão grande que só Deus pode preencher. Chega, eu me assustava quando ela dizia isso. Mas era mesmo. E eu tentava satisfazer a minha fome, a minha sede espiritual, nos prazeres dessa vida, nas festas, nas coisas que o mundo oferece, mas sempre faltava alguma coisa. Mas um dia o Senhor tocou no meu coração, como nunca aconteceu antes. Aquele dia eu nunca mais vou esquecer. Foi no dia 22 de setembro de 95, eu não estava numa igreja, eu não estava num retiro, nem ouvindo uma cantata tão espetacular. Mas eu estava no meu quarto, lendo folhetos evangelísticos que eu nunca tive coragem de jogar fora, e as cartinhas de amor da namorada, que não falava nada do amor dela, só do amor de Jesus. Naquele dia, meus irmãos, eu me joguei de joelhos no pé da cama, no meu quarto trancado, e ali eu comecei a chorar como uma criança, e só sabia dizer uma frase. Fiquei horas ali prostrado, dizendo: Senhor, me converte. Senhor, me converte. Senhor, me converte. Chorava copiosamente: Senhor, me converte. Não sabia orar, não sabia falar mais outra coisa, mas Senhor, me converte. Era o que eu podia dizer naquela ocasião. Você já teve uma experiência com Deus? Deixa eu falar para você que é criança, para você que é adolescente, que está aqui, quem sabe que cresceu nos caminhos do Senhor, que está aqui na igreja. Você já teve essa experiência com Deus? Quem sabe você jovem que está aqui, que foi convidado, que ainda não assumiu um compromisso com Jesus, até acredita em Deus, mas nunca assumiu um compromisso com Ele. Você já teve a experiência de sentir a tua alma sendo invadida de forma deliciosa e maravilhosa, com uma paz que nunca mais te abandona? Ou você ainda anda em busca desse tipo de coisa, tentando preencher o buraco do seu coração nos prazeres, nas coisas que esse mundo tem a oferecer? Um dia o Senhor me chamou. Como eu disse, aconteceu no meu quarto. Outros aqui podem dizer: olha, pastor, o dia que Deus me chamou foi quando fulano estava pregando numa praça em tal lugar. Alguém pode dizer: eu me converti no dia, e outros vão dizer: eu nem lembro como foi isso aí, pastor. Nem será que eu me converti? Porque não aconteceu isso comigo. Eu queria dizer que cada experiência de conversão é do jeito que Deus quer. E aqui nós acabamos de ler uma totalmente inusitada. A história da conversão daquele que vai se tornar um grande bandeirante da fé, mas que por enquanto é inimigo do Evangelho. E aqui já fica uma dica para os crentes: evangelize aqueles que são mais da pá virada, aqueles que são mais perdidos de todos, porque esses homens, às vezes, quando Deus converte também, se torna um verdadeiro proclamador do Evangelho. E às vezes aquele que você diz assim, é quase crente, olha, falta pouco, e
fica a vida toda daquele jeito mesmo. Mas aqueles mais perdidos, parece que quanto mais afundado no pecado, quando sai um grande servo de Deus, uma grande serva de Deus que impacta esse mundo. É a história do apóstolo Paulo. O contexto é um contexto de perseguição, capítulo 8, onde houve uma perseguição em Jerusalém, os discípulos saíram correndo e por onde eles passavam, eles pregavam, mas eles estavam sendo perseguidos, torturados. No capítulo 7, nós temos a história do primeiro que morreu, que foi Estevão, apedrejado por causa do testemunho de Jesus Cristo, e Saulo, aqui, esse da conversão, era o que estava segurando a roupa do pessoal. Não, por favor, para que vocês vão sujar? Me dá a roupinha aqui de vocês. Pode tocar pedra em cima dele. Morre, miserável. Era um homem sanguinário. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele chega a dizer que ele era blasfemo, indolente, perseguidor. A palavra podia ser muito bem traduzida como ele era um terrorista. Sabe aqueles que têm condição de se auto-explodir por aquilo que eles acreditavam? Era um apóstolo Paulo, só que não tinha bomba inventada ainda. Ele era um terrorista. Então as pessoas morriam de medo dele, era extremamente zeloso. E esse homem estava agora pedindo autorização dos superiores de sua época. Eu quero escrito aqui, por onde eu for, eu vou prender. E não quero saber quem é, pode ser homem ou mulher. Eu levo todo mundo preso. Qual a acusação? Estão falando que tem um tal de Jesus aí que é Deus. Eu levo preso, me dê autorização. E ele vai para Damasco nessa proposta, com a carta de autorização já para prender a todos do caminho, ou seja, o homem é do mal. O homem é encapetado. Esse cara não é de Deus, não. Mas olha que coisa maravilhosa acontece aqui. O texto diz que esse Paulo, enquanto se dirigia a estrada fora, subitamente, as coisas acontecem às vezes assim, quando a gente menos espera. Ele não foi convidado para ir num culto, ninguém estava assim, vamos orar para ver se converte aquele. Não era a mãe dizendo, se converte meu filho, sai desse mundo, porque tem um monte de mãe que está orando pelos filhos uns 20 anos para ver se ele se converte, ainda não aconteceu. A gente não tem essas coisas. Subitamente, no caminho, numa estrada para Damasco, estava já chegando lá, o verso 3 diz que brilhou do céu uma grande luz, e essa luz foi tão forte, só que somente Paulo, ou Saulo, conseguia enxergar. E naquele momento a luz foi tão forte sobre ele que ele caiu no chão. A gente não sabe se ele estava montado num cavalo, se tivesse, caiu do cavalo. Se estava andando a pé, caiu também, mas de qualquer forma ele não se conteve, ou seja, ele perdeu a percepção das coisas exatamente por causa daquele clarão de luz tão forte que encandeceu seus olhos, e ele caiu no chão. E ele cai no chão e ouve uma voz. E alguém diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Na hora, ele já sem conseguir enxergar nada, quem é que está falando? Quem és tu? Senhor, quem é que está aí? E aí a resposta, sou eu sou Jesus, a quem você persegue. Foi uma pequena manifestação do Cristo ressurreto, glorificado. Ou seja, aquele que até tem um pouco de ironia nesse texto, né? Eu vou prender todo mundo de Jesus. Aí Jesus diz, pois não. Aí quando Jesus aparece assim para ele, buf, cai no chão, meu Deus do céu, desespero, toma conta dele. Quem é que está aí, pelo amor de Deus? A aparência de Jesus, a aparição de Cristo nesse relato foi tão gloriosa e esplendorosa que ele ficou cego. Ele ficou cego. Depois as pessoas pegaram ele ali, levantaram, e todo mundo ouviu essa voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, quem és tu, Senhor? Mas eles não estavam vendo nada. Os companheiros de Paulo estavam atônitos ali, olhando. Até hoje é assim, né? Às vezes as pessoas estão ouvindo os outros se convertendo e olhando assim de longe. O que será isso? E lá estava o Saulo caído, prostrado, alguém levanta ele, e ele não consegue enxergar mais nada. E aí ele segue em caminho agora, o pessoal leva ele. Esse aqui é o primeiro relato que nós temos aqui, é o impacto da sua conversão. Foi o momento que Jesus se revelou a ele. Foi o momento que Jesus tocou o seu coração, fez ele entender quem era. Jesus se revelou a ele. Como um dia se revelou a mim, e como tem se revelado a tantas outras pessoas. Minha pergunta para você é, você já conhece a Jesus? Você já teve a experiência de ouvir sua voz? E quando a gente fala ouvir sua voz, não fique esperando, isso aqui foi a conversão de Saulo, não fique esperando, pois eu vou começar a andar para Damasco,
daqui para lá, bem no horário assim, para ver se aparece um clarão de luz. Cuidado, pode ser um caminhão vindo contra você e você achando que não vai ser do mesmo jeito. Cada pessoa tem uma história diferente. Pode ser que a sua conversão seja hoje, aqui. Enquanto você ouve a palavra de Deus, enquanto você ouve essas músicas que induziram o seu coração para a mensagem de Cristo, pode ser que seja hoje, pode ser que seja na sua casa, pode ser que seja em outro momento. Nós não sabemos. Deus opera onde quer, como quer, usando quem Ele quiser. E aqui ele converteu Paulo dessa maneira. Mas a minha pergunta é, você já teve essa experiência de ouvir a voz de Deus, de perceber que a mensagem era para você, que o amor de Cristo na cruz era para você, ao ponto de você dizer mais à frente, Paulo já com mais teologia, ele explica as coisas. Ele fala lá na sua carta que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Literalmente ele diz assim, dos quais eu mesmo sou o primeiro. Ele veio para mim. Ele veio para salvar os pecadores, tipo eu. Não é assim, ó, veio para salvar os pecadores aí, viu? Ele veio para salvar o pecador aqui. Eu entendo que a obra de Cristo na cruz não era para salvar o mundo, é para salvar esse pecador aqui, ou seja, a experiência pessoal dele. E aqui nós temos um momento que isso aconteceu. É interessante, meus irmãos, que todo mundo vai ter uma história de conversão diferente. Pode ser até parecida, mas nunca igual. Mas todos vão ter algo igual, em comum. Todos conheceram o amor de Jesus Cristo. Todos foram atraídos pelo mesmo ato de amor. Jesus se entregue na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados e morrer a nossa morte, nos doando sua vida. Cada um de um jeito diferente chegou a Cristo, mas todos têm a Cristo. Não adianta se converter. Me converti a... E aí vai dizendo o nome que você quiser. Não, isso não é conversão. Conversão verdadeira é se converter a Jesus Cristo, isso é exclusivo. Pode ser religioso. Saulo era religioso, ele estava lá, o seu zelo era tão forte que ele queria matar as pessoas. Mas aí Cristo opera em seu coração. A nossa oração sincera é que Deus opere no seu coração também. E que você possa desfrutar dessa experiência. Agora, você que já teve a experiência com Jesus, não esquece dela. Pedro, quando escreve a sua carta, ele diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. A gente tem que sempre lembrar de onde Deus nos tirou. Ele nos tirou das trevas para a sua luz. Você está bonitinho hoje aqui, né? Irmãzinha, arrumadinha, abençoada, casada, com filho, vivendo na igreja, mas a gente sabe do seu passado, quer dizer, eu não sei nada. Mas Deus sabe, você sabe. Todos nós viemos das trevas, todos nós erramos. Não tem nenhum justo sequer. Mas Ele pegou nossas vidas melequentas, nossas histórias trágicas e transformou. Não esquece do que Ele fez. Não esquece disso jamais. E se você anda esquecido daquele dia que o Senhor te chamou, hoje é uma excelente oportunidade de você reacender a chama no seu coração do teu primeiro amor. Do dia que Deus operou na sua vida, tirando você das trevas para a luz. Aqui nós temos nos versos de 1 a 9, então, o impacto da conversão de Paulo. Na sequência do texto, do verso 10 ao 19, nós temos aqui agora o impacto do ingresso na família da fé. É muito interessante o que acontece aqui na sequência. Paulo está lá cego. Levaram ele não sabe nem para onde está indo. Entrou numa casa de um tal de Judas, que ficava na rua direita. Aqui em São Paulo também tem a rua direita, né? Sempre que eu passo na rua direita, ali eu lembro desse episódio. Bem, foi aqui, né? Mas era lá em Damasco, o caso aqui. E aí, o que acontece? Deus pega e conversa com um dos seus discípulos. Um dos seus discípulos, Ananias. Alguns estudiosos acham até que ele foi um dos companheiros de Estevão, que deveria ter conhecido Estevão já. E esse discípulo de Jesus, chamado Ananias, recebe agora a missão do próprio Senhor Jesus. E Jesus chega para ele e fala, Ananias, ele, aqui, Senhor, teu servo, pronto para o serviço. Tem uma missão para você, Ananias. Pois não, Senhor. Espera aí, deixa eu pegar a caneta aqui para anotar. O que o Senhor deseja?
Aqui está teu servo, eu quero que você vá lá na rua de Damasco. Sim, senhor, vou lá. Aonde? Rua direita, sim, ali, perto da Santa Efigênia. Não, essa aqui é de Damasco. Certo, rua direita. Procura por uma casa lá de um tal de Judas. É outro Judas, viu, gente? Aquele outro já tinha morrido, o traidor. Procura pelo Judas de Damasco. Certo, pois não, senhor. E lá você acha um rapaz, vai ter um rapaz lá que está precisando de você. Você vai orar por ele, vai pedir a graça de Deus sobre ele. E, Senhor, tudo que eu mais gosto de ser teu instrumento. Inclusive, depois você batiza ele também. Amém, Senhor. Eis aqui teu servo. Pronto. Como é o nome do abençoado aí? Saulo de Tarso. O senhor pode repetir, por favor, o nome dessa pessoa? Saulo de Tarso. Senhor, eu sei que o senhor sabe todos, mas esse Saulo, ele está aqui, ele veio com a carta, está todo mundo sabendo que ele veio aqui para prender as pessoas, para matar as pessoas. Inclusive, ele já estava lá na morte do Estevão. O senhor tem certeza que é esse mesmo? Saulo de Tarso. E aí, nessa relutância inicial do Ananias, Deus então lhe responde: sim, meu filho, é ele mesmo, vai. Ele é um instrumento escolhido. Ele vai levar o meu nome para os gentios, para reis, bem como para os filhos de Israel. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor. Deus concedeu a Paulo a graça de crer e de padecer. E agora Deus está dizendo: Ananias, ele é da família da fé. Vai lá. Se fosse você aceitava ele? Aquela hora de recebimento de membro, né? Batizou e o pastor pergunta: e vós, igreja do Senhor, aqui representada, aqui presente, vocês recebem esse irmão como seu novo irmão em Cristo? E você... O que você ia dizer? O Ananias relutou, porque esse cara era do mal. Esse homem é um homem sanguinário, é um homem destruidor, ele é perseguidor, ele é terrorista. Como é que nós vamos receber esse pessoal aqui? Mas o Ananias ouviu a instrução de Deus e me chama muita atenção o que diz no verso 17. Então Ananias foi. Deus falou: vai, Ananias. E Ananias foi. Teve sua relutância inicial ali, porque, Senhor, é esse sujeito mesmo? Sim, pode ir, que é esse mesmo. Bem, o senhor não erra, então o senhor está dizendo que é para ir, então eu vou. Eu fico pensando a angústia dentro do coração de Ananias de ter que lidar com certas pessoas. Tem pessoas que a gente até olha assim, fala, fizeram tanto mal que você fala: tomara que não se converta na minha igreja. Se vai se converter, que se converta lá para outro canto. Mas não quero nem ver. Deus tem planos maravilhosos na vida das pessoas. E chama a gente que a gente acha que não vai servir. Chama até terrorista para vir para cá. O que mais tem aqui na igreja é ex-drogado, ex-perdido, ex-tudo. Agora é um monte de gente que vivia assim, mas agora tem uma nova vida em Jesus. E é isso que nós temos aqui. É admirável a forma como Paulo entra, o impacto do ingresso dele, ou seja, teve pessoas que ficaram assim, até mais à frente, né, quando Paulo já apareceu na igreja, e as pessoas falam: esse cara aqui, vocês têm certeza? Será que ele não está infiltrado, fazendo de conta que é um de nós, para descobrir nossos segredos e destruir todo mundo? Gente, todo mundo tinha medo de encostar nele. Teve um sujeito que falou: não, eu vou colar com ele. Ele se converteu mesmo, foi Barnabé. Pegou ele para perto, assim: não, irmãos, recebe ele é crente, sim, o Senhor fez uma obra na vida dele. E os irmãos: Barnabé, esse cara, eu não tenho certeza, não. A chegada das pessoas na igreja pode ter impactos estranhos. Pode ser que alguém duvide, pode ser que alguém fique olhando estranho. Eu me lembro que naquele dia 22 de setembro, quando eu me converti, eu era metaleiro, meio atrapalhado, né? Bem atrapalhado, meio não. Quando terminei ali, me recompus, me levantei, aí eu tirei aqueles anel de caveiro, que era muito atrapalhado, assim, cheio de umas pulseiras doidas, joguei aquele negócio tudo fora, procurei uma calça jeans, achei uma, porque as calças eram tudo estranhas, as camisas sem ser caveira e letra do diabo, coisa assim, do capeta, tudo do capeta mesmo, né? Que eu gostava.
E aí procurei achar uma camisa. Aí vesti, e a camisa era uma que eu tinha ganhado e nunca tinha usado, porque dizia o quê? Alguém me evangelizando, né? Jesus não é onda, é real. Era a única camisa que eu tinha. Aí eu falei, pronto, vou botar essa aqui. Vou para a igreja hoje, deve ter culto hoje lá. Tem que achar uma Bíblia. Aí minha mãe tinha aquela bibliona assim, sabe aquelas biblionas grandes assim que ficam na sala? Eu falei, é essa mesmo. Peguei aqui assim, aquele tijolão e fui para a igreja. Quando eu cheguei lá, era um culto de jovens, sábado à noite. Quando eu cheguei, teve uma menina que olhou assim e foi cochichar lá. O que ele veio aprontar aqui? Ela depois me contando, né? O que ele veio aprontar aqui? E eu fui lá, sentei no último banco, fiquei lá quietinho. E eu acho que ela estava ali e outros fiscalizando, né? Se ele levantar e aprontar, vocês façam alguma coisa lá. E eu fiquei quieto lá no fundo, o pastor pregou. Olha, eu nem me lembro direito da mensagem que ele pregou, mas eu sei que, olha, aquele foi o dia que eu falei, daqui para frente eu quero andar com Jesus. Fui me afastando das amizades que não prestavam, fui deixando os velhos hábitos de lado, fui aprendendo o linguajar dos crentes, né? Eu chegava assim e falava, que hora é a missa da presbiteriana lá? E o povo paciente falava assim, o culto da nossa igreja é às 19, irmão. Aí eu fui uma vez, assim, tinha um almoçozinho lá, e eu todo cru, né? Não entendia de nada, de coisa de igreja, de onde abre a Bíblia, de trás para frente, e a pessoazinha do lado, assim. Até os mais tímidos abriam assim. E botava a Bíblia ali para eu ler. E eu, obrigado. Ficava acompanhando ali. E teve uma vez, era um almoço, e eu não sabia, eu precisava do talher, e... como é o nome daquela pessoa? Você sabe o nome daquela pessoa? O que é que você quer? Eu quero pedir um talher ali. Ô, irmão! Aí ele olhou assim, dá um talher aqui para ele. Aí eu, chamou de irmão. Eu fiquei impactado com aquilo. Aí eu peguei e fiz, irmão? Aí ele, sim. Eu, o pessoal responde assim, só chamar irmão. Eu fiquei impactado no dia que eu entrei na comunidade da fé. Eu falei, isso não existe, não. Ficava impactado com tudo, com o garfo que me deram, com a forma como trata, a maneira como as pessoas me cuidavam. Seja bem-vindo, Deus abençoe. E eu fiquei presbiteriano, assim, logo desde o início, mas eu andei procurando outras igrejas também. Não fui em algumas, porque o pessoal meio que queria me forçar a aceitar Jesus. Aceita Jesus, puxando meu braço assim. Falei, eu já aceitei. Não, mas aceita de novo. Não, mas esse pessoal está me forçando muito. Vou ficar lá na presbiteriana mesmo, o pessoal mais tranquilo. E aí comecei minha caminhada da fé. Tinha gente que estava lá, que se reunia, jovens que se reuniam para orar. Eu falei, eu quero andar com esse pessoal. E eles me diziam, vai lendo isso aqui da Bíblia. Vamos com a gente para tal lugar. E olha, que impacto maravilhoso. Aqui nós temos o impacto do apóstolo Paulo ingressando na família da fé, não nesses que estavam duvidando dele, mas aqui a gente vê o lindo exemplo de alguém que é da família da fé, como Ananias. Ananias relutou, mas Ananias foi. E quando Ananias vai lá, está lá o Saulo. Miserável. Matou um monte de gente. Está aqui cego, é? Imagina, você pode fazer o que quiser com ele, vai se vingar agora. Mas o texto não diz isso. Ele entra, verso 17, e disse assim, Saulo, irmão. Deus não mandou ele falar assim. Ele podia ter falado, Deus, fazer o que o Senhor mandou. Ô, seu Saulo, o Senhor mandou para vir orar por você, para você ficar bom da vista. Senhor, recupera ele em nome de Jesus, amém. Tchau, estou indo, viu? Tem que batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Tchau. Mas não é assim. Porque o crente, a família da fé aprende o caminho da abnegação, de viver diferente, de fazer mais do que apenas aquilo que é previsto. Deus mandou ir lá orar por ele, eu vou. Saulo, irmão, o Senhor me enviou aqui para orar por você. Agora a gente se trata como irmão. Você é da minha família. Você fez as coisas erradas por aí, eu não quero nem saber, porque o Senhor já pagou por todas essas coisas, como as minhas também. Mas agora é uma nova caminhada de fé. E ele é acolhido dentro desse ambiente pactual. E agora pode desfrutar da destra da comunhão. Ananias ora por ele, ele recupera a vista. O texto diz que imediatamente caiu dos seus olhos como que umas escamas, e aí ele começou a ver de novo. E logo em seguida já foi batizado. O ingresso no meio do povo de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei na fé, logo com o tempo eu já estava ali, pastor, e eu vou ter que ser batizado também, é?
Sim, você vai ser batizado. E como é que é esse negócio aí? Essa água ferve na cabeça da gente? Queima alguma coisa? Ele, não, meu filho, você vai entrar numa sala que nós vamos lhe explicar ali, viu? Catecúmenos. Como é que é o... Cata o quê? Catecúmenos. Tá certo. E aí fui lá, sentei, me lembro das primeiras aulas, o beabá da Bíblia, e eu ali aprendendo as primeiras coisas e tal. Aí chega o dia de você se batizar. Eu quero fazer parte dessa igreja. É o impacto da sua chegada. Agora eu sou membro da igreja. Agora já posso dizer, Passado alguns meses, então agora eu sou presbiteriano. E os que não conheciam falavam, quer dizer que agora tu é presbítero, é? Eu falei, não, é presbiteriano, rapaz, você não conhece, não? Então, quando eu vejo os hoje em dia falando assim, ela é da igreja presbiteriana. Então, a gente dá um desconto. Todo mundo começa sem saber direito, mas com o tempo vai fazendo parte. Betel, o que é Betel? Aí você fala, não, aqui é a casa de Deus, é um termo hebraico, que significa casa de Deus. Que legal. Então, quero fazer parte aí dessa casa de Deus também. Daqui a pouco está você ensinando para outros. Rapaz, você sabe onde é que eu estou indo? Não, me pergunta aí onde é. Onde é que você está indo? Na Betel. Betel, o que é Betel? Betel é um termo hebraico que significa casa de Deus. Rapaz, tu está inteligente, viu? Começou agora, já está sabendo isso. Então, assim comece, você vai vivendo seus primeiros passos. Você lembra do dia que você foi batizado aqui? Você lembra? Alguns vão dizer, não, pastor, fui batizado bebê. Tudo bem, isso não, mas... E você que já veio adulto? Ou você lembra do dia que você professou sua fé? Quem sabe jovem, adolescente, se comprometeu. Inclusive, cadê os adolescentes e as crianças? Está na hora de vocês começarem a pensar, será que já não é hora de assumir um compromisso? E dizer, eu quero participar mais, eu já sei quem é Jesus. Procurar o pastor, o que precisa para assumir um compromisso com Jesus? Porque eu já sei quem é Jesus, eu quero professar minha fé. Meus pais me batizaram aqui pequenininho, mas eu quero assumir um compromisso com ele. Ou a alegria que o pastor vai ficar. Os presbíteros, quando souberem disso, que maravilha. A melhor reunião do conselho é aquela que o pastor se reúne com os presbíteros exatamente para examinar aqueles que querem se tornar membros. E a gente tem aquela festa no dia que se recebe as novas pessoas. Que glória, que momento especial vai ser. Então, você que está vindo para aqui agora, ninguém quer que você tome uma decisão hoje e nunca mais apareça. Não, vem fazer parte da história da família, da fé dessa igreja. Vai caminhar com as pessoas aqui. Vamos começar a viver junto como irmãos. As pessoas andam tão sozinhas. Aqui nós somos uma família. E olha que interessante, eu sou lá do Rio Grande do Sul, mas eu venho para cá e me sinto em casa também. Às vezes a gente conhece uma pessoa assim, com poucos meses, fala, como é que parece que a gente se conhece faz anos, né? É porque nós temos algo em comum, Cristo. E começamos a viver em paz uns com os outros, chamamos uns aos outros de irmãos, caminhamos juntos, vivemos juntos, nos fortalecemos juntos. E o apóstolo Paulo, assim, aqui não é nem apóstolo Paulo ainda, é o novo convertido Saulo, agora desfruta dessa nova vida. Que tal você assumir um compromisso com o Senhor também? Se Deus tem te chamado para uma nova vida, é hora de você dar um outro passo de fé. Passo de dizer, eu quero caminhar com Jesus. Se você já está caminhando aqui na igreja um tempo, está na hora de dizer, pastor, quero me batizar. Eu estou querendo assumir um compromisso sério com Deus. Não quero ficar de longe contemplando, não. Já tem 2 anos que eu venho aqui. 2, pastor. Eu venho, toda vez que tem uma cantata, eu venho. Não, então está na hora de parar de vir só nas cantatas. Tem que vir mais seguido, caminhar com a gente. Vamos seguir juntos ao Senhor da Seara, ao Senhor Jesus. Para finalizar, meus irmãos, a última parte do texto nos fala sobre o impacto dessa nova vida em Cristo. Desse homem que foi alcançado por Deus, chamado para um corpo, a igreja, a família de Deus. O que esse homem começa a fazer nessa nova fase? Observe, já começou, né? Se converteu, já tem oração, já tem alguém que vem orar por mim. Opa, então já aprendi isso. Eu comecei meus primeiros dias. No dia que eu abri meus olhos, tinha alguém orando por mim. Então eu vou começar a orar. A oração vai fazer parte da nossa vida de fé. Outra coisa, final do verso 19, ficou alguns dias com os discípulos, a comunhão do povo de Deus. Igreja não é uma coisa só virtual, você que está em casa acompanhando, tomara que seja porque você está longe ou porque está doente, mas quando tiver ação, vem congregar aqui, presencial, sentir o cheiro um do outro, ou o fedor, o que seja. Mas vamos caminhar juntos, como irmãos, vamos estar perto. A
comunhão do povo de Deus. A gente caminha junto com os discípulos, passa tempo juntos. A igreja está até pensando em fazer agora, no final do ano, retiro, acampamento. É a melhor coisa do mundo. 3 dias, olha, todo mundo junto ali, conversando, sem ter os diáconos fechando a porta, mandando a gente embora. É a melhor coisa. O povo de Deus tem que investir nisso. Vamos estar juntos servindo ao Senhor. O texto diz que, verso 20 agora, e logo, Paulo é recém-convertido. 3 dias ficou ali, sem ver nada. Deve ter pensado um monte de coisa, mas agora ele está pensando do jeito certo. Ele agora já sabe quem é Jesus, mas conhece pouco. Ele sabe que aquele que ele perseguia, na verdade, é o Rei do Universo. Ele creu nele, foi batizado, já está caminhando, primeiros passos da fé. E logo, observe que aqui não é assim, depois de ter feito um seminário de 4 anos, pregava. E logo pregava. Quem está começando na fé, o que você já sabe, você compartilha. Olha, eu não sei muita coisa da Bíblia, mas eu sei que está na Bíblia. Então você fala para o outro, isso aí está na Bíblia, viu? Não sei aonde, mas eu vou descobrir, depois eu te passo. O que você for sabendo de Jesus, você passa para os outros. Paulo sabia, Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus. E ele falava o que para os outros? Verso 20, e logo pregava. Pregava nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. É muito interessante isso. Nós não somos chamados para vir fazer parte de uma sociedade secreta. Nossa sociedade é bem transparente. A igreja é aberta a todos. Bote no seu status lá. Eu nasci de novo. Eu sou de Jesus. Ou um versículo bíblico. Bote lá nos seus stories, né? Que um momento, na igreja presbiteriana Betel, você fala, você é da igreja? Tem gente que é meio agente secreto, né? Não quer que ninguém saiba nada. Não, bota lá para o pessoal te perguntar, tu estava na igreja, por isso que tu não foi com a gente lá em tal lugar. Pois é, pois próximo domingo eu vou de novo, tu não quer vir comigo? Ah, não quero não. Aí no outro domingo você fala, mas você não foi aquele domingo, mas nesse você quer ir? E você continua. Não quer vir não? Então deixa eu te falar uma coisinha que eu sei. O que você sabe? Jesus é o Filho de Deus. Essa era a mensagem de Paulo. Paulo aqui ainda não sabe tudo aquilo que ele escreveu, aquele tratado sobre o Evangelho, justificação pela fé, tratado de Romanos, até ele começar a escrever e falar todas aquelas coisas conforme a sabedoria que Deus lhe deu. Isso levou anos, 14 anos, para ser mais preciso. Mas aqui ele já sabe de uma coisa, Jesus é o Filho de Deus, essa mensagem que a gente sai contando para os outros. A gente sai anunciando para as outras pessoas. E as pessoas vão ficar impactadas com isso. É interessante, os colegas do seu trabalho vão dizer, rapaz, está diferente o que aconteceu. Vamos para fulano lá, parece também. Rapaz, eu acho que está. Agora diz que não vai mais com a gente. Agora não quer mais sair para a festa. Agora não quer mais fazer aquelas coisas que a gente sempre fez. Era tão normal. E você começando a tomar posicionamentos diferentes e as pessoas ficando atônitas. Todo mundo ficava atônito quando via o apóstolo Paulo. Mas está lá ele num processo de santificação contínua. No final do verso 22, ele diz, e Saulo mais e mais fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Messias prometido. E é interessante essa expressão, mais e mais se fortalecia. Na nossa caminhada de fé, a gente precisa se fortalecer a cada dia. A nossa nova vida em Cristo começa, mas não acaba. Alguns de vocês estão no meio do caminho e estão fracos, mas nessa noite o Senhor nos chama a nos fortalecermos nele, a buscarmos a Ele, a nos rendermos diante dele e termos expectativa agora. Eu quero viver com Jesus. Ele já veio a mim, eu ouvi a sua mensagem, eu não ouvi como o apóstolo Paulo, mas eu sei que um dia eu verei. Quando meus dias nessa terra findarem, ou em breve, quando ele regressar, eu estarei face a face com meu Jesus e vou viver pelos séculos dos séculos. Que expectativa gloriosa! É o impacto da nossa nova vida em Jesus. Agora nós vivemos com uma esperança. Eu quero finalizar citando para vocês uma história recente que muito me impactou dessa jornada cristã. Nós tivemos na pandemia muitas perdas, e uma quase perda foi um dos nossos presbíteros. Presbítero querido, presbítero Isaac, e eu tive que acompanhá-lo de perto, ver o momento que ele estava para ser entubado. Naquele momento ele começou, o médico disse que de tarde ele ia ser.
nós começamos a trocar algumas mensagens ainda, enquanto ele ainda podia escrever. E ele começou a conversar comigo, e a gente começou, pastor, olha, se eu não regressar, por favor. Ele começou a me dar as recomendações do que ele gostaria que fizesse se ele viesse a morrer. Meu Deus do céu, quando ele começou a falar aquilo, eu me destruí por dentro. Falei, meu Pai do céu. E ele falou, olha, e a gente começou a encomendar a ordem litúrgica, já. Pense na dor do meu coração. Pastor, se eu não voltar, nós nos reencontraremos na glória do céu. Aí eu falei, já que estamos falando sobre isso, irmão, então me diz logo qual é o hino que tu prefere. Aí ele pegou e me falou lá qual era o hino. Eu falei, qual é o texto que tu mais gosta? Inclusive foi um dos textos que foram lidos hoje de Filipenses. E aí eu falei, beleza, olha, se eu morrer primeiro, porque a gente não sabe, pois o meu hino é esse, viu? E tal. E depois ele mesmo falou, pastor, ou pode ser que um dia a gente ainda vá rir muito lendo dessa história, ou então o senhor vai utilizar o que a gente colocou aí. E pela graça de Deus ele foi restabelecido e foi entubado, ficou muito tempo, a gente achava que ele não ia voltar mais, foi recuperado, está se recuperando ainda, mas Deus o preservou. E um dia visitando ele, eu falei, irmão, o que tu mais pensava lá naquela hora, que tu estava achando assim, a morte está chegando? Ele falou, pastor, eu achava que a morte ia ser naquele dia mesmo, mas eu lhe confesso que eu não estava com medo, eu estava ali pensando, que glória, daqui a pouco eu vou me encontrar com meu Senhor Jesus. E ele com a expectativa, pode ser que daqui a pouco eu me encontre com meu Senhor Jesus, aquele que morreu por mim, aquele que me salvou, aquele que eu sirvo. Você tem essa expectativa? Essa é a expectativa do povo de Deus. Não são expectativas de coisas que vão acontecer aqui, não. A nossa grande expectativa é, um dia estaremos face a face com aquele que nos amou e se entregou por nós verdadeiramente. Eu acredito que ainda hoje Deus está impactando pessoas. Assim como impactou a vida do apóstolo Paulo, assim como ele impactou a minha vida, assim ele tem impactado a vida de tantas pessoas, pode ser que hoje mesmo, nesse exato momento, nesse culto, você se sinta impactado por Deus. Nunca ouviu o que você ouviu, na verdade porque seus ouvidos estavam tampados, mas hoje você percebe Jesus lhe chamando para um novo relacionamento. E aqui eu devo fazer algumas aplicações. Eu já contei para vocês a minha experiência. Ouvir esse pessoal cantando aqui me deixou arrebentado. Eu estava ali no fundo, eu fiquei escondido atrás do Christian para a câmera não me pegar. Que eu estava respirando fundo e enxugando os flocos de neve que estavam saindo ali aos poucos. Emocionado de pensar nesse momento. Hoje, um dia, eu saio daqui impactado. Eu saio desse culto aqui, de ação de graças, pelos 48 anos da igreja, impactado pelas benditas lembranças do que Cristo fez por mim. Mas quem sabe você que ainda não se converteu até hoje, esteja vivendo o seu momento do caminho de Damasco. Você está ainda aqui, presente, o culto está acontecendo, e Deus está falando, por meio de sua palavra, chamando pessoas para Ele. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o que fazer, pastor? Só existe uma resposta digna do sacrifício de Jesus por nós, que é nos rendermos aos seus pés, em obediência e fé. E reconhecendo, Jesus, Tu és o Rei, Tu és o Messias, Tu és o Filho de Deus, Tu és a luz do mundo, Tu és o meu Salvador, eu quero viver contigo, eu quero viver para Ti. Hoje mesmo você tem a chance de fazer isso. Mas se você já teve essa experiência, conheceu Jesus em determinado momento da sua história, você consegue lembrar? Não importa a idade. Pode ser que a memória esteja lá atrás. Sim, pastor, me lembro. Quem sabe hoje seu coração está mais frio, mais distante, mas o Senhor lhe chama para reacender a chama do primeiro amor, para renovar o seu compromisso com Deus e dizer, Jesus, eu quero viver para a Tua glória. Eu preciso dizer para vocês que estão aí sentados nos bancos da igreja, você que está em casa, que esse pessoal que esteve aqui vários dias ensaiando, ouvindo essa cantata, eles já foram impactados com isso desde o momento que eles ensaiavam. E a oração de todo esse povo, de todos nós que estamos aqui, é para que Deus impacte a sua vida também, transforme sua vida. E por você estivemos orando. Então, nesse momento,
eu quero orar, pedindo a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. E se você puder, nesse momento, eu lhe convido a se colocar de joelhos na presença do Senhor, em rendição. Toda a igreja, todos que aqui estão, que assim puderem, nós vamos orar, respondendo a Ele. E aí cada um vai responder, porque Deus quer ouvir a sua voz. Mas você não precisa falar, você pode pensar apenas. E o que eu falo, Senhor? O que eu penso? Apenas diga: Senhor, eu creio em Ti. E eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver para Te servir. Deus tem chamado pessoas e, quem sabe, nesse exato momento está chamando pela primeira vez você que está aqui ou você que está em casa nos acompanhando nesse momento. Você que anda distante de Cristo, o Senhor também te chama a renovar o compromisso do seu primeiro amor e dizer: Senhor Jesus, eu quero estar mais perto de Ti. Não importa a sua idade, mas Deus tem chamado os seus. E se você hoje ouviu a voz do Senhor, responda a Ele em obediência e fé. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos nós prostrados diante de Ti. Dobramos nosso coração diante do Senhor, maravilhados por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Perdoa-nos, ó Deus, por ficarmos encantados com tantas luzes desse mundo, luzes passageiras, luzes pequenas. Perdoa-nos, ó Deus, por nos saciarmos nos prazeres dessa vida, deixando de nos alimentar do verdadeiro pão da vida, que é o Senhor. Perdoa os nossos pecados, o Senhor sabe os pecados que cada um aqui cometeu. Ó Deus, produz aquilo que só o Teu Espírito é capaz de produzir nessa hora. Nós oramos para que o Senhor salve vidas, faça pessoas nascerem de novo. Oramos para que o Senhor traga de volta aqueles que estão desviados, afastados, possam regressar aos Teus caminhos. Oramos por aqueles que andam indiferentes ao Evangelho, endurecidos pelo pecado. Amolece seus corações e traze-os à plena comunhão contigo. Deus, nós não queremos sair daqui da mesma maneira, mas somos impactados pela Tua presença, pelo Teu poder, e pedimos que o Senhor impacte o coração de cada um, como só o Senhor é capaz de fazer. Perdoa-nos, ó Deus, recebe-nos, ó Deus, nós nos rendemos aos Teus pés. Nós nos rendemos diante das mãos do nosso Senhor. Imploramos: perdoa-nos, recebe-nos, transforma-nos, converte-nos, ó Deus, e verdadeiramente seremos convertidos. Transforma-nos, ó Deus, e que saiamos daqui dessa noite, desse bendito culto, com a nova disposição mental, que essa pessoa que está aqui prostrada agora, o Senhor venha transformar seu coração. Nós oramos para que o Senhor venha dar vida àqueles que estão mortos em delitos e pecados, que o Senhor venha libertar aqueles que estão escravizados, que o Senhor venha transformar a vida do Teu povo e operar em nós um grande despertamento. Vivifica-nos, ó Deus, vivifica-nos pela Tua palavra, para vivermos uma nova vida ao lado de Cristo. É a nossa oração, é a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Podem sentar.